Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, o canal dos tarefeiros da última hora, casa esta de cura e de conscientização, a qual você pode estar navegando aqui, trazendo para você bastante informações espíritas com palestras e orientações, assim como na nossa casa, que é onde já consta o telefone e o endereço, para que você possa estar agendando a sua consulta, o seu tratamento e tudo mais que você precisa. Eu sou a Ana Cristina e venho lhe convidar para realizarmos nesse domingo de manhã cedo o nosso Evangelho no Lar, que pelo qual nós vamos assim calmamente agradecendo a esse plano maior, a todos os espíritos amigos que já possam estar se chegando até nós, nos trazendo bastante harmonia, e a qual eles vão adentrando em nossa casa, onde quer que possamos estar, e que já vai sendo retirado toda e qualquer projeções, formas de pensamento, miasmas, seja de encarnado ou de desencarnado. Vai tirando a doença, o medo, a desarmonia e tudo mais que possa estar assim impregnado no seu lar, onde quer que você possa estar. E no lugar de tudo isso, Mãe Maria com suas trabalhadoras já vão colocando aquilo que é necessário para que a sua casa possa estar sempre em tranquilidade, em harmonia, que a saúde prevaleça, que a sabedoria, a inteligência e tudo mais possa ser sinônimo de muita proteção e de muito amparo. E assim nós vamos pedindo também já pela água que possa estar aí nesse copo, que todos os espíritos amigos já possam ir colocando todas as medicações, fluidificando-a, para que ela possa ser aquele remédio que vai nos sustentar, nos dar bastante saúde e lucidez nos nossos pensamentos. E assim nós vamos dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Vimos até aqui que nós somos espíritos individualizados porque começamos a pensar e pensamos, portanto existimos, e que estamos estagiando em várias orbes para que possamos sempre estar evoluindo conforme a nossa necessidade. Hoje, atualmente, estamos no planeta Terra e que para podermos estarmos evoluindo em várias orbes, de acordo com cada orbe, com cada planeta, com cada situação, nós nos materializamos, vamos dizer assim, de acordo com a natureza daquele local. Como nós estamos aqui na Terra, temos o corpo físico, mas para que o espírito se manifeste no corpo físico, nós temos que ter um intermediário. No caso, nós podemos chamar assim de perispírito. Foi dado o nome por Allan Kardec quando ele fez o livro dos Espíritos, assim os Espíritos o disseram. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o perispírito, a natureza e a sua constituição. O perispírito consiste em um laço fluídico, vamos dizer assim, que é um intermediário entre o espírito e o corpo. Ele exerce inúmeros papéis, principalmente quando o ser permanece encarnado. Mas mesmo estando o ser desencarnado, o perispírito sempre comparece unido ao seu espírito como um revestimento cada vez mais eterizado, conforme progride. Apenas os espíritos puros, como os que auxiliam diretamente o Criador nas obras do universo, existe sem este corpo fluídico, isto é, perderam todos os traços de materialidade. O perispírito é semimaterial, isto é, meio termo entre espírito e o corpo.
A circunstância do semimaterialidade do espírito explica o seu papel de intermediário entre o corpo e o espírito, e por esse laço espiritual que o espírito consegue agir sobre a matéria e vice-versa. O espírito retira do fluido universal ou da matéria cósmica a substância que compõe o seu perispírito, através de transformações da substância matriz, da qual derivam substâncias e energias diferenciadas. Os perispíritos, no caso, deveriam ser o manancial, mas diferenciam-se ao infinito, em graus de densidade e fluidez. Os espíritos mais evoluídos retiram sua substância da parte mais quitenciada desse plasma. A forma do perispírito do homem hoje, aqui na Terra, é a forma humana. Na composição do perispírito estão presentes eletricidade, fluido magnético e matéria inerte. Ele se apresenta a nós de forma vaporosa e geralmente visível aos nossos olhos de encarnados. O perispírito é o transmissor daquilo que o espírito deseja e o corpo obedece. Não se deve confundir fluido vital com o perispírito do encarnado. Quando o ser é concebido, a força vital faz-se presente tanto no óvulo fecundado, quanto no perispírito reduzido, impregna-os. Portanto, vamos lá. O espírito propriamente dito é a parte ativa e criadora. O perispírito, por sua vez, é a parte passiva, capaz de manter-se como organizadora, além de exercer outras funções específicas. A função específica que compete ao perispírito exercer a de levar do corpo para o espírito as sensações, e no sentido inverso deste, de sua vontade, traduzir-lhe as ordens em ações corporais. É o espírito que sente e comanda. E vamos entender um pouquinho mais as propriedades do nosso perispírito. Ele tem uma assimilação. O perispírito tem a capacidade de captar todos os fluidos do ambiente. Ele também tem a propriedade da penetrabilidade, que indica que o perispírito dos espíritos se mediana. Ele é superior à evolução. Não encontra dificuldade para atravessar a matéria do plano físico. Ele também tem a expansibilidade. O espírito é individual, mas pode expandir-se de visão e percepção do espírito. Pela expansibilidade, muito relacionada à plasticidade, ocorrem os fenômenos de bicorporiedade. O que seria bicorporiedade? É quando nós percebemos a instrução de um perispírito aqui e acolá, como no caso Eurípides Barçanufo e como Antônio de Pádua, que permite que o corpo físico de encarnado seja visto em um local e o seu perispírito em outro. Mas isso hoje em dia é muito difícil. Existia muito mais lá atrás, pela conta de que tínhamos que ter o conhecimento da espiritualidade. Então hoje, pela espiritualidade já ser um pouco mais evoluída ao nosso entendimento, esse tipo de bicorporiedade já não é tão presente. Como na plasticidade, que é a propriedade que permite ao perispírito ajustar-se ao comando da mente espiritual. Esse poder plástico é mais amplo nos espíritos superiores. Os menos evoluídos podem apresentar graves modificações no perispírito. Temos a flexibilidade, pois ele é maleável, semimaterial, submete-se à vontade do espírito. Esta vontade pode fazer com que o espírito torne-se visível e palpável, dependendo do grau da evolução do espírito. Ele tem a luminosidade,
que a propriedade relacionada à densidade menor, e quanto menos denso, mais luz emite. Ele tem a visibilidade. O perispírito é usualmente invisível ao encarnado. O médium vidente consegue ver a forma como o desencarnado se apresenta. Ele tem tangibilidade. O espírito que deseja ou pode aparecer apresenta-se de forma mais nítida, com a aparência de um corpo sólido. Concluindo, o perispírito é um elo que liga o espírito ao corpo físico, que participa simultaneamente do plano espiritual por sua natureza sutil e do plano material por ser uma variação do fluido cósmico. Portanto, é a chave para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. Claro que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, e aqueles que recebem a influência de bons espíritos são tão puros quanto o permite o grau de perfeição moral deles. Portanto, a reforma íntima é o caminho iluminado para a nossa evolução. No caso, o perispírito, ele molde do corpo físico, constituído de células do fluido universal com sua vida própria. Suas células acompanharam a evolução do seu eu, espírito nas diversas existências. Elas também evoluíram e não podemos esquecermos que algumas das células do nosso perispírito já pertenceram ao mundo animal, embora moleculares. Toda essa maravilha é conquista divina. A união dos corpos obedece a uma disciplina programação dos técnicos da nossa reencarnação. Deus deu ao homem a liberdade de escolha, e venturoso é aquele que escolhe a argila do bem para moldar a sua felicidade. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz o princípio intelectual e moral que o torna sempre superior aos animais. O pensamento e a manifestação do espírito é sinônimo da consciência. Esse se expressa por meio da inteligência, sinônimo de individualidade moral. Conforme a necessidade reencarnatória daquele, a inteligência pode ser intelectual, espiritual ou emotiva, ou ainda as três simultaneamente. O espírito, trazendo seus valores intelecto-morais como atributos, não pode agir sobre esse corpo sem o seu principal veículo de manifestação, no caso, o perispírito. O espírito encarnado somos um ser trino, espírito, perispírito e corpo físico. O corpo físico, efetivamente, é um universo em miniatura. Portanto, um ser com vontade própria e com autonomia semelhante à de qualquer outro ser em estágio evolutivo. Por se tratar de um ser formando a partir de sua infinidade de outros seres menos experientes e quase livres, podemos compará-lo inicialmente a uma floresta de corais que, mesmo sendo formada por um número incontável de micro-organismos, comporta-se como um ser único e complexidade organizado. Regidos pela mesma lei, o corpo físico acompanha o perispírito na estrada da nossa evolução. Este, por sua vez, serve os propósitos do espírito nas suas diversas existências. É o agente e o intermediário entre o espírito e o corpo, veículo de manifestação dos pensamentos expressados pela mente sob o comando da vontade. É por ele que são transmitidas as orientações do ser espiritual ao corporal e passado as informações do ser corporal ao espiritual. O ser perispiritual dispõe de uma autonomia incomparavelmente superior e mais ampla em relação ao ser do corpo.
Da mesma forma que uma semente traz em seu íntimo as informações de como elaborar, construir e governar uma árvore, no perispírito cada célula carrega a capacidade para constituir e governar um ser em plano menor, segundo as informações que já possui e outras incontáveis instruções que lhe chegam a todo instante, através da mente, enviadas pelo Espírito, que é o seu diretor. O Espírito enxerga, ouve, sente e percebe os aromas e os sabores por meio de cada partícula que compõe o perispírito. Além de possuir essas percepções, ele, no caso o perispírito, ainda é médium, o veículo de manifestação da mente, está incansavelmente recebendo e transmitindo pelos pensamentos as informações necessárias à harmonia desse grandioso conjunto sob a gerência incomparável de seu Criador. É no conhecimento do perispírito que está a chave de inúmeras dificuldades que até hoje estão insolúveis. A análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Vamos falar um pouco mais ao longo dos dias que se sucedem, aos domingos, um pouquinho mais sobre o nosso perispírito, de como é importante esse conhecimento para que possamos entender um pouquinho mais, nos conhecermos um pouquinho mais. Como é grandioso o amor infinito do nosso Deus, do nosso Criador. E por isso mesmo, nós agradecemos ao Dr. Antônio, à Casa dos Tarefeiros, aos tarefeiros, por essa oportunidade. Vamos abençoando a cada um deles, assim como vamos abençoando a nossa semana, a todos que nos cercam, a esse nosso grande Brasil, ao nosso grande planeta Terra, a todas as esferas, a todas as orbes, que tenhamos muita paz, tranquilidade, que possamos evoluir, sim, sempre, 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 mas para o bem, para a paz, que possamos ser esses espíritos superiores que ao longo de muitas e muitas eras já não precisam mais desse perispírito que nós estamos falando. Que tenhamos assim uma excelente semana e eu espero encontrar a todos na próxima semana, no próximo domingo, se assim nos for permitido. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre, graças a Deus.